Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. No último episódio eu falei que nós estávamos no episódio 48, então este deve ser o 49, e por causa disso nós vamos falar sobre o livro de Números. Vamos falar um pouquinho sobre Números. Não, na verdade é só coincidência. Nós vamos falar sobre o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento, e qual é o seu panorama, o que ele tem de verdades para nós, o quão é importante a gente conhecer o livro de Números. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. O nome original do livro de Números é Bemidbar, que significa literalmente no deserto. É uma palavra que contém ali no primeiro versículo desse livro. Então era o costume do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros, ter alguma palavra que contém ali no primeiro verso, na primeira frase do livro, ser o nome do livro. E esse nome foi o nome dado ao livro de Números no original. Tem um bom significado, porque na verdade o livro de Números vai contar uma narrativa ou algumas histórias dos 39 anos no deserto. Não dos 40 anos, porque o livro de Números começa a ser contada a sua narrativa quando eles estão iniciando o segundo ano e vai terminar a sua narrativa na morte de Arão lá, quando eles estão lá no final do 39º ano ou do início do 40º ano que eles estão no deserto. Então tudo vai acontecer ali no deserto, então esse nome também é interessante a gente aprender e a gente entender que o livro de Números está incluído na narrativa da história do povo de Israel enquanto eles ficaram esses 40 anos no deserto. Então tem muita coisa nesse livro, muita história legal e muito importante para a gente entender a Bíblia como um todo, está contido no livro de Números. Recebe esse nome do grego e depois agora também no português e em outras línguas, por causa de 2 recenseamentos que acontecem no livro de Números. O primeiro lá no segundo ano, quando eles estão no deserto lá, eles estão indo em direção à Terra Prometida, estão com a expectativa de entrar na Terra Prometida depois de um ano inteiro no deserto, e Deus manda Moisés fazer um recenseamento, contar o povo, saber quantas pessoas tem naquele povo que vai entrar na Terra Prometida. Então ele faz esse recenseamento e depois de fazer esse recenseamento ele dá algumas ordens ali aos levitas e logo vai e direciona o povo até a Terra Prometida. Mas vamos falar sobre isso logo depois e por que eles não entraram logo no segundo ano e só entraram lá depois de 40 anos de deserto. E lá no capítulo 26, nós vamos ver o segundo recenseamento. Então, por causa desses 2 recenseamentos, é que recebe esse nome de Livro de Números. O segundo recenseamento acontece já lá no 39º ano, quando eles já estão de volta, prestes a entrar na Terra Prometida. Então, eles fazem outro recenseamento, mandam contar todo o povo que agora sim vai entrar na Terra Prometida. E por que eles não entram na Terra Prometida? Porque no livro de Números não apenas tem uma rebelião, mas tem 3 grandes rebeliões, ou podemos dizer até 4 grandes rebeliões do povo de Israel no deserto. Então conta essa história, talvez uma história singular, talvez da igreja. A igreja de vez em quando, na sua história, nesses 2000 anos de história da igreja, ela também passou por algumas rebeliões. Mas isso não quer dizer, isso não impede Deus de cumprir o seu plano original, de levar a sua igreja à promessa que foi feita para ela em Cristo. Nós passamos por dificuldades, passamos por rebeliões, enfrentamos isso durante a nossa história, mas Deus continua firme no seu projeto. A promessa que Ele fez de salvação em Cristo Jesus, Ele vai cumprir e vai nos levar à nossa terra prometida. Aqui acontece a mesma coisa. Nesse período de 40 anos acontecem grandes rebeliões. O povo se rebela contra Moisés. Por exemplo, Miriam e Arão, os 2 irmãos, se rebelam contra Moisés. Naquele momento que ela fica com chagas, com lepra e tudo mais, então eles se rebelam contra Moisés. Depois tem a rebelião da entrada na terra prometida, que impede que eles entrem na Terra Prometida já no segundo ano. Você lembra da história? Moisés escolhe 12 líderes, um príncipe de cada tribo de Israel, então 12 líderes, e manda eles olhar a terra. Vocês são espias, vocês vão olhar a terra, vocês vão olhar quais são os pontos fracos, os pontos fortes, por onde que nós vamos entrar, qual é o lugar correto para a gente entrar, vocês vão olhar a terra como ela é, o que ela produz, se ela verdadeiramente emana leite e mel. Talvez seja um pouquinho de dúvida da promessa de Deus, mas eles fazem isso e vocês vão olhar a terra, vocês vão passear por ela e depois vocês vão voltar e vão contar essa história para nós. E aí eles vão e eles começam a ver que as cidades são muito fortes, que tem gigantes lá. E aí 10 daqueles homens, eles chegam e passam um relatório ruim para o povo e o povo fica revoltado com Moisés, fica revoltado contra Deus. Alguns querem voltar para o Egito, alguns sentem saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, que coisa linda, né? Porque não querem comer o maná e o leite, mas querem voltar a ser escravos para ver o medinho
medinho que eles passaram a ter daquele lugar. Então eles começam a duvidar de Deus e fazem uma rebelião. E é nessa época, nesse momento, que nós conhecemos a história de Josué e de Caleb, desses dois grandes nomes de Deus, desses dois grandes homens de Deus que perseveram, e são eles os dois únicos que tinham mais de 20 anos, de acordo com o primeiro recenseamento. Somente esses dois é que vão entrar na Terra Prometida depois desses mais 39 anos que eles vão passar ali no deserto, porque Deus é fiel à promessa deles, porque Deus aprovou o relatório deles e porque eles disseram: não, se Deus nos trouxe até aqui, Deus vai fazer maravilhas e Deus vai nos dar essa terra prometida, porque Ele nos prometeu, e Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então acontece uma rebelião, a segunda grande rebelião, e depois você já sabe da história. Aqueles homens todos vão passar mais esse período todo no deserto, todos eles vão morrer no deserto, aqueles têm de 20 anos para cima, porque todos se rebelaram, mas Deus continua fiel à sua promessa, e Deus cumpre a sua promessa depois lá de 40 anos, e por isso que acontece o segundo recenseamento. Depois tem uma outra revolta, uma outra rebelião, provocada por Corá, Datã e Abirão, e lá no final tem um profeta que aparece. Você conhece muita história por causa da jumentinha dele, o tal de Balaão. Ele é pago para profetizar contra o povo de Deus por um rei inimigo, mas esse profeta ele não consegue. Toda vez que ele abre a boca, Deus troca as palavras dele, e ele, em vez de amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoa o povo de Deus, mas no final ele dá uma ideiazinha lá pro rei, e eles provocam uma outra rebelião, podemos dizer assim, a rebelião onde os homens começam a se deitar com as prostitutas e começam a fazer uma espécie de adoração a um Deus chamado Baal Peor. Então essas são as rebeliões, e a gente pensa assim, acontece essas rebeliões, Deus vai se irar e vai destruir todo o povo. Em alguns momentos até não que passa isso na cabeça de Deus, mas existe uma conversa com Moisés, e Moisés em todo o tempo está dizendo: não, Deus, não faz isso, vamos manter firme, né? Vamos continuar, não tira a tua presença do nosso meio. Mas essas rebeliões mexem um pouquinho, mas Deus continua fiel, Deus continua firme, e Ele vai cumprir a sua promessa, apesar dos pesares, apesar dessas rebeliões. Deus mantém a sua promessa, e no final desse tempo, esse povo está prestes a entrar na Terra Prometida, e o livro de Números vai acabar aí com a morte de Arão, e esse povo prestes a entrar na Terra Prometida. E nós vamos depois falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, que Deus faz Moisés relembrar de toda a lei ao povo, fazer novos discursos, relembrando todas as coisas, todo o período, tudo que eles passaram, e relembrar a lei, para que quando eles estivessem entrando na Terra Prometida, eles estivessem preparados e fossem fiéis a Deus. E a gente sabe que isso também teve alguns percalços lá dentro da Terra Prometida, e houve um pouquinho de infidelidade, houve outras rebeliões, mas Deus se mostra em todo o tempo fiel, e Ele traz a história, o povo de Israel, até o Messias, até o conhecimento de Jesus, e que nós temos hoje a mesma ideia. De vez em quando na história nós passamos também por problemas, a igreja passa por problemas, precisa passar por reformas, precisa novamente passar por disciplinas da parte de Deus, por purificações, mas isso não tem nada a ver com a promessa de Deus. Ela continua firme e fiel. Deus não muda os seus planos, apesar do homem, apesar do seu povo, muitas vezes, em algum momento da história, se rebelar contra Ele, e isso é provado aqui no livro de Números. E isso é uma grande esperança para cada um de nós, que muitas vezes vemos esses problemas gigantescos acontecendo no meio da igreja, mas nós precisamos entender que Deus é fiel à sua promessa. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. Mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. E é isso que garante a esperança que nós temos. Jesus, Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Um grande abraço, fique com Deus e guarde no coração essa esperança, e espero que o livro de Números te ajude muito a entender isso. Deus vai cumprir a sua promessa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.